Saudações esmeraldinas. Eu estava tentando adiar esse vídeo o máximo que eu pudesse, mas muito tempo já que eu queria gravar, mas não adianta gravar e de repente a gente está falando bobagem, né? Porque são assuntos às vezes muito técnicos que não tem a ver exatamente com futebol jogado dentro dali, embora futebol mesmo, né, minha opinião seja, como eu digo, é uma opinião a mais, é uma opinião de que alguém que acompanha futebol há muitas décadas, mas é uma opinião que vale tanto quanto a sua. Então, quando o assunto passa para a esfera administrativo, financeiro, política, como é o caso do que vamos falar nesse vídeo, a coisa fica um degrau acima e é preciso a gente ter muito cuidado com as palavras que a gente vai dizer. Mas eu acredito que agora eu já estou bem embasado, pelo menos para falar o que precisa ser falado pela forma como foi conduzido esse processo de votação do novo estatuto, que ainda vai na quinta-feira, amanhã, a apreciação dos sócios do Goiás, mas que foi aprovada como um trator por cima do Conselho Deliberativo, pelo Conselho e por cima no sentido de que realmente quem foi contra foi atropelado. Enfim, eu sou Eder Dias, esse é o canal Verde 33, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Se gosta desse canal, já deixa o seu like, mesmo sem ver o vídeo, porque ajuda a gente a se engajar nos algoritmos aí do YouTube, né? Já somos mais de 1000 inscritos aqui, mais de 1050. Agradeço a todo mundo que acompanha aqui direto, que fez sua inscrição. Peço a você que está vindo aqui agora, que ainda não é inscrito ou inscrita, que se inscreva e participe com a gente, sempre comente. Eu gosto muito, especialmente nesse assunto de hoje, que é um assunto muito fora do futebol diretamente, mas que afeta completamente o futebol em campo e me preocupa bastante, porque é uma situação que não é uma temporada ruim, né? Não é um time mal formado, é toda um arcabouço legal, vamos dizer assim, para durar décadas, embora esse estatuto novo possa e deva ser reformado aí para abrigar o que o Goiás quer, que é a Sociedade Anônima de Futebol, né, que é a SAF. Então, vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo e principalmente sobre por que eu prefiro a palavra serrenismo do que a palavra pinheirismo. Quem acompanha meus vídeos, acompanhava o blog Verde 33 quando era escrito, sabe que eu falo isso já tem um tempo, né, sobre a diferença desses termos, e vou falar novamente sobre isso, porque é nisso que se baseia o cerne de toda essa questão que a gente está discutindo sobre o novo estatuto. Bom, o próprio presidente do Conselho Deliberativo, que tem mandato até 2025, Edmir Pinheiro, considerou ontem, novamente, falou isso várias vezes, ontem depois da aprovação, o novo Estatuto do Goiás foi aprovado por maioria amplíssima, né, acho que 153 conselheiros, apenas 15 não votaram a favor. Então, muita gente, e a gente vai falar sobre o porquê disso, mas muita gente é a favor desse novo estatuto, né? Pelo menos ali dentro do Conselho. E ele fala que a administração, o jeito de administrar do Goiás hoje é insustentável, né? É insustentável o modo, e o Goiás já deveria ter feito uma reforma estatutária há muito tempo. Agora a questão é que reforma, porque, e aí a gente tem que falar, a gente vai falar muito sobre política aqui, né? Que é como eu digo, esse canal ele fala também sobre outros assuntos, e esse assunto, infelizmente, né, para quem não gosta de política, para quem não gosta, ele envolve também conceitos que dizem respeito ao mundo atual, né? Por exemplo, a como existe o aparelhamento das instituições para determinados fins, né? Então, por exemplo, na nossa estrutura dos três poderes, é o executivo que indica membros do judiciário, isso em todas as esferas. Por exemplo, o governador indica membros que vão compor o TJ, né? Ali a cúpula do Tribunal de Justiça. Então,
desembargadores, né? Então tem o quinto lá, que a OAB de repente pode indicar também, tem outras formas, mas essas instituições são, acima de tudo, políticas, né? Porque se você é indicado, imagina. Então, não estou falando só do TJ aqui, o STF também tem a sua parte política, o Ministério Público tem, né? As indicações aí para as agências de regulação, né? Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, obviamente, no caso, né? Aqui em Goiás também, a Procuradoria do Estado, o Ministério Público do Estado, tudo isso, existe essa questão do aparelhamento. E o que eu falo, por que eu estou falando disso? Porque, na verdade, quem manda em alguma situação, ele organiza as coisas para que aconteçam do jeito que ele sabe que vai acontecer. Então, quando o Edminho coloca uma proposta de votação de um estatuto, ele sabe que ali ele já pode contar com os votos necessários para aprovação. É como se fosse o Arthur Lira lá na Câmara, né? Ele vai colocar uma matéria, o político experiente, aquele que sabe do jogo e que quer participar do jogo, que o jogo aconteça do seu jeito, ele não vai colocar uma matéria em votação se não tiver certeza de sua aprovação. Quando foi colocada em votação, quando foi, mais do que isso, né, quando foi agendada essa reunião, o comando do Goiás, principalmente o Conselho Deliberativo, já sabia que poderia contar com os votos, com certeza, pela aprovação do Estatuto. Então, essa parte a gente já sabe, né? Então, eles já sabiam que seria aprovado e vai ser aprovado tranquilamente também, até porque os membros do Conselho participam também como sócios e são um pouco mais de 400 aí que podem votar, e só nessa primeira levada já são 150, são 135 que votaram a favor, né? Então, nós temos aí uma aprovação desse novo estatuto garantida, isso vai acontecer, e a partir daí o Goiás vai passar a ser administrado por um CEO, né? Como uma empresa, né? Alguém que dirige, que vai nomear ali os seus 4 principais diretores, que são o financeiro, o de futebol, obviamente, o de esportes olímpicos, e tem mais um quarto aí, acho que não sei se é jurídico, alguma coisa assim, mas são 4 que vão ser nomeados, aí, indicados e nomeados pelo CEO. Esse CEO, como é que ele vai ser escolhido? O CEO vai ser escolhido a partir de 5 pessoas. 5 pessoas que são formadas, que formarão o chamado Conselho de Administração. O Conselho de Administração será composto por 3 conselheiros do clube e mais 2 pessoas que serão indicadas por uma empresa já contratada, né? Acho que é a Álvares Marshall. Essa empresa que participou desse processo até agora aqui também, né? Do estatuto. Então, essa empresa vai indicar esses 2 outros membros, né? Que não terão ligação nenhuma com Goiás. Então, a partir daí, a gente vai ter 5 pessoas que vão indicar o CEO, sendo que a maioria continua sendo de conselheiros do Goiás. Obviamente, até para ter o controle acionário, vamos dizer, né, se o Goiás fosse uma estatal, que às vezes parece ser, né, às vezes parece ser uma empresa privadíssima, e nunca, o que o Goiás menos parece ser é um clube de futebol. Esse é o problema. O Goiás parece ser empresa, parece ser estatal, parece ser escritório de contabilidade, mas um clube de futebol é o objetivo do Goiás um dia ser um clube de futebol. Mas enfim, 3 conselheiros vão ser a maioria para escolher dentro desse aí quem vai ser o CEO do Goiás, né? Mais essas 2 empresas. Então, primeiro, vai ser um CEO escolhido pelo Goiás, né? Então, pelos conselheiros do Goiás. E a partir daí ele teria autonomia para fazer do jeito que quisesse proceder a escolha da diretoria, das suas diretorias, e aí ele seria uma espécie de primeiro-ministro, vamos dizer assim, nessa estrutura do Goiás, que passa de presidencialista para essa outra coisa, que vamos dar o nome aí de uma espécie de parlamentarismo, né? Mas cujo gabinete, que seria o CEO e sua diretoria, pode ser derrubado a qualquer momento pelo Conselho de Administração. Então, 3 votos do Conselho de Administração derrubam o CEO
cúpula ali, sua diretoria. Então, se eu estiver falando besteira, por favor, eu venho aqui depois e me retrato, né? Mas eu queria que vocês opinassem sobre isso. Olha, não é bem assim, principalmente quem for da área do direito. Mas aí, o que acontece? O Goiás vai continuar mandando. Obviamente, não pode deixar ao léu, mas o CEO vai estar submetido à decisão do Conselho Administrativo. Então, vai estar sempre na berlinda. Então, aí é uma coisa que o GLS até publicou um vídeo também ontem, no Futebol 62, que é o canal dele, falando sobre isso, que tem medo de que aconteça aquela troca de treinador, só que em nível de diretoria, né? Porque se não estiver atendendo, e um trabalho como esse é um trabalho de anos, não é um trabalho para amanhã, né? Mas é um trabalho de anos. Então, esse CEO vai estar sempre sobre o escrutínio desse pessoal. Bom, isso colocado, esse CEO vai ter que, de certo modo, atender ao que quer o Conselho de Administração. Então, não existe muito isso aí, de que vai ser uma coisa independente. E aí a gente sabe disso, né? Que é independente, como é independente o Armando Evangelista para escalar o seu time. Era, né? Era até começar a sofrer as críticas, porque colocou ele independentemente. Não estou entrando no julgamento de valor se o Mister estava certo ou errado ao escalar o Alan, por exemplo, ao deixar de fora o Palácios. Não estou dizendo que a diretoria do Goiás estava se mostrando insatisfeita com as escalações, com isso, e ele não aceitava interferência. O que aconteceu? Ele foi demitido. E eu tenho medo que isso aconteça agora no nível de CEO, que aí é uma coisa que vai bagunçar muito mais o clube do que simplesmente a mudança de treinador. Enfim, o problema é que quem vai estar no Conselho de Administração vai ser votado pelos sócios do Goiás, ou pela cúpula do Goiás. A cúpula do Goiás é comandada pela família Pinheiro. Eles escolheram esse conselho, por isso eles têm tantos votos. Então, a perspectiva desses 3 do Conselho de Administração serem uma mistura de todos os pensamentos que envolvem o Goiás Esporte Clube é mínima. E aí eu chego no termo serrinhismo, porque não adianta sair a família Pinheiro se o pensamento que compôs o Goiás até esse momento continuar o mesmo. O Goiás precisa mudar de pensamento, e o pensamento não está, esse pensamento de administrar que futebol é muito caro, que a gente não tem condição de competir de igual para igual, como o Edmil voltou a falar ontem com os grandes. Falar isso é muito preocupante. A gente sabe, né, mas falar isso é muito preocupante, porque limita desde o começo aquela tal da crença limitante que os coaches gostam de falar, né? Então, isso é muito preocupante. E outros pensamentos, né, de que tem que estar com as contas certinho, não pode dever nada. Olha, se não fizer dívida, e dívida, o investimento é uma dívida, a coisa não anda. É como o cara que tem, eu já falei isso algumas vezes, né, que é como a pessoa que não deve nada para ninguém, mas também não tem nada, porque não consegue investir e ir pagando aos poucos, fazer uma dívida para ir pagando aos poucos, mas crescer, né, aumentar seu comércio, aumentar sua casa, né, enfim, comprar um carro que vai ser útil para ele poder, de repente, mudar de emprego ou aumentar suas possibilidades de renda. Então, o Goiás fica nessa restrição porque não quer se endividar. Nossas contas estão fechando no azul. Mas o que foi feito desse azul? Esse é o problema. Então, se esse pensamento continuar, e eu acho que ele não sai com a família Pinheiro, até porque quem vai indicar isso, quem serão os indicados, certamente serão ligados ao pensamento da família Pinheiro. E por isso eu prefiro chamar de serrinhismo, porque a gente precisa derrubar, não são os Pinheiros, a gente precisa derrubar, não é uma questão pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é simplesmente fora Pinheiros, como dizem por aí. É preciso mudar a ideia, a construção do clube, de pensamento. Se isso não mudar, o Goiás não muda e vai continuar nesse rame-rame, né? Enfim, é isso. Eu acho que é uma semana muito importante para o Goiás, já está o vídeo muito grande, a gente pode voltar nesse assunto, mas a preocupação é essa. Agora vai ser eleito um conselho de administração, e esse conselho vai ser eleito, assim como passaram um rodo aí, como o Arthur Lira passa lá na Câmara quando ele quer votar alguma coisa a favor do que ele quer. O Conselho Deliberativo, o comando do Conselho, com o Edmir, passou o rodo, passou o trator. E vai ser assim também na eleição para o Conselho de Administração. Então esse pensamento,
infelizmente, continua na mão dos mesmos. Nós não vamos ter diversidade de pensamento, até porque na cabeça deles seriam só aproveitadores, né? Ninguém gosta mais do clube do que quem está no comando do Goiás hoje. Eles não acreditam nisso. Infelizmente, é isso. E a gente volta a falar sobre esse assunto com certeza, até porque, para falar do time, olha, a situação do Goiás, convenhamos, já está resolvida esse ano, né? Em campo, infelizmente. Abraço verde e até a próxima. Comenta aqui, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe se você achar que vale a pena mais alguma pessoa ver. Desculpe pelo tamanho que hoje realmente eu excedi, mas tinha que falar assim e não ia demorar pouco. Até mais.